No dia do casamento do irmão, Miguel subiu ao palco para cantar uma música de homenagem, mas as risadas abafadas da família ecoaram como facadas quando ele abriu a boca. Olha a voz gay dele, sussurrou um tio, e o salão inteiro pareceu congelar, exceto pelo rubor de humilhação que subiu ao rosto de Miguel. Mas, em vez de parar, ele cantou mais alto, e as palavras da canção, escolhidas com cuidado, começaram a desenterrar um segredo que abalaria as fundações daquela família conservadora de Lisboa. Miguel sempre soube que sua voz o traía. Desde criança, em Almada, do outro lado do Tejo, ele ouvia os comentários: fala como uma menina, diziam os colegas na escola. Ele tentava modular, aprofundar o tom, mas era inútil. Aos 28 anos, trabalhando como professor de música em uma escola secundária, ele ainda lutava contra isso. O casamento de João, seu irmão mais velho, era para ser um dia de celebração. João, o filho perfeito, heterossexual, casado com Ana, uma advogada bem-sucedida, e agora pronto para perpetuar a linhagem familiar. Os pais, António e Maria, irradiavam orgulho. Miguel, por outro lado, era o solteiro convicto, como eles o chamavam, ignorando as verdades que ele nunca ousara revelar. A cerimônia na igreja de São Vicente de Fora foi impecável, com o sol de verão filtrando pelos vitrais. Mas na recepção, no Palácio de Queluz, as coisas desandaram. Miguel havia preparado uma surpresa, uma canção original, dedicada ao casal. Ele subiu ao palco, microfone na mão, coração acelerado. As primeiras notas saíram suaves, melodiosas. Então veio o riso. Primeiro baixo, depois se espalhando. Ele viu o pai baixar a cabeça, a mãe fingir ajustar o vestido. João, o noivo, sorriu desconfortavelmente. Ana, a noiva, parecia confusa. Miguel sentiu o estômago revirar, mas continuou. As letras falavam de amor escondido, de segredos que unem e destroem famílias. Ele não esperava que aquilo tocasse tão fundo. Enquanto cantava, memórias inundaram sua mente. Aos 16 anos, ele se apaixonara por Tiago, um colega de classe. Foi um beijo roubado atrás da escola, seguido de pânico. Tiago negou tudo, espalhou boatos para se proteger. Miguel sofreu em silêncio, aprendendo que em Portugal, apesar das leis progressistas, as famílias tradicionais ainda viam a homossexualidade como uma falha moral. Seus pais, católicos devotos, frequentavam missas e falavam de valores familiares. Revelar-se significaria perda, de afeto, de herança, talvez até de lar. Ele escolheu o silêncio, namorando mulheres esporadicamente para manter as aparências. A canção terminou em aplausos hesitantes. Miguel desceu do palco, pernas trêmulas. João puxou para um canto. O que foi isso, mano? A voz. E aquelas letras estranhas. Parecia que você estava falando de si mesmo. Miguel sorriu forçado. Era só uma homenagem. Mas João insistiu, você sabe que a família é assim. Não leva a mal. Não levar a mal. Aquilo doía como uma ferida aberta. Naquela noite, em casa, Miguel chorou sozinho, questionando se valia a pena continuar fingindo. Dias depois, o vídeo do casamento vazou nas redes sociais. Alguém gravara a performance e postara com a legenda: momento hilário no casamento, o irmão com voz de pato canta. Os comentários foram cruéis. Gay detected, que vergonha para a família. Miguel viu tudo, o peito apertado. Mas entre os atas, veio uma mensagem privada, de um primo distante, Pedro, que morava no Porto. Ei, Miguel. Aquela canção me tocou. Eu sei o que é esconder quem sou. Vamos conversar. Pedro era o oposto de Miguel, assumido, vivendo com o namorado há anos. Eles marcaram um café em Lisboa. Sentados em uma esplanada no Chiado, Pedro ouviu a história. Você precisa se libertar, Miguel. Essa pressão familiar vai te destruir. Miguel balançou a cabeça. E se eu perder tudo? Meus pais, meu irmão. Pedro sorriu triste. Às vezes, a verdade custa caro, mas o silêncio custa mais. Enquanto isso, em casa, as coisas pioravam. Maria, a mãe, encontrou o vídeo. Miguel, o que é isso? As pessoas estão rindo de você. Ela chorou,
Não pela humilhação dele, mas pela vergonha da família. Antônio, o pai, foi mais direto: você precisa se endireitar. Essa voz. Vai a um fonoaudiólogo. Miguel sentiu raiva borbulhar. É quem eu sou, pai. Mas calou-se, como sempre. O encontro com Pedro acendeu uma faísca. Miguel começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa. Lá, conheceu Luís, um ativista carismático. Luís tinha olhos penetrantes, um sorriso que iluminava. Eles conversaram horas sobre identidade, sobre o peso da sociedade portuguesa, ainda dividida entre progresso e tradição. Portugal legalizou o casamento gay em 2010, mas corações não mudam por lei, disse Luís. Miguel se sentiu visto pela primeira vez. Uma noite, após um evento, Luís o beijou. Foi elétrico, real. Miguel recuou. Não posso. Minha família. Luís suspirou. Escolha, Miguel, viver para eles ou para você. Aquela escolha o assombrava. Ele voltou para casa, mente em turbilhão. João ligou. Ei, ouvi que você anda saindo com uns tipos estranhos. Cuidado, hein? Miguel desligou, furioso. A traição velada do irmão doía. Semanas se passaram. Miguel decidiu confrontar os pais. Marcou um jantar. Mas antes, uma bomba. Pedro revelou que Antônio, o pai, tivera um caso com um homem na juventude. Ele me contou uma vez, bêbado. Escondeu para casar com sua mãe. Miguel ficou atónito. A canção no casamento, com letras sobre segredos, agora fazia sentido. Ele havia, sem saber, tocado na ferida do pai. No jantar, a tensão era palpável. Miguel respirou fundo. Pai, mãe, eu sou gay. Silêncio. Maria chorou. Antônio ficou pálido. Não diga bobagem. Miguel insistiu, é verdade. E eu sei sobre você, pai. Antônio explodiu, cala a boca. Isso é passado. A revelação abalou todos. João, chamado às pressas, chegou e ouviu tudo. Como assim, pai? A família se desfez em acusações. Miguel saiu dali, coração partido, mas livre. Ele pagara o preço, distanciamento, olhares frios. Mas ganhou Luís, que o esperava. Você fez o certo, disse ele. Miguel duvidava. A sociedade ainda julgava, mas ele escolhera viver. Após a revelação no jantar, a casa dos pais em Almada virou um campo minado. Miguel evitou visitas, mas as chamadas de Maria vinham diárias. Volte para casa, filho. Podemos consertar isso. Consertar? Como se sua orientação fosse um defeito. Antônio não falava com ele. João, o irmão, mediava, dê tempo ao pai. Ele está chocado. Miguel ria amargo. Chocado com o quê? Com a hipocrisia exposta. No trabalho, as coisas não melhoravam. Alunos sussurravam sobre o vídeo viral. O diretor o chamou. Miguel, precisamos manter a imagem da escola. Talvez tire umas férias. Ele se sentiu isolado, mas Luís o apoiava. Eles começaram a namorar em segredo, passeando por ruas escondidas de Lisboa. Luís contava sua história. Expulso de casa aos 18, reconstruiu a vida como ativista. A dor passa, Miguel. E você ganha autenticidade. Uma tarde, no bairro Alto, eles foram vistos por um amigo de João. No dia seguinte, João confrontou Miguel em um café. Você está namorando um homem. E ainda por cima um ativista radical. Isso vai destruir a família. Miguel rebateu, a família já está destruída. Pelo segredo do pai, pela sua conivência. João negou, pai errou no passado. Você está escolhendo isso agora. A discussão escalou. João disse palavras duras, você sempre foi o fraco, com essa voz afeminada. Miguel saiu, lágrimas nos olhos. A traição do irmão era a pior. Pedro, o primo, o convidou para o Porto. Lá, Miguel viu uma vida possível. Pedro e o namorado, felizes, aceitos por amigos.
Lisboa é progressista, mas famílias como a sua são presas ao passado, disse Pedro. Miguel refletiu sobre a sociedade portuguesa, leis avançadas, mas preconceito enraizado em vilas e famílias conservadoras. Ele decidiu lutar. De volta, ele se inscreveu em um evento LGBT na Praça do Comércio. Luís o incentivou a falar. No palco, Miguel contou sua história, a voz, o casamento, a revelação. A multidão aplaudiu. Mas um repórter gravou e publicou. Agora, a família inteira era exposta. Maria ligou histérica: "Você nos humilhou." António, enfim, falou: "Venha aqui. Precisamos conversar." No encontro, António confessou: "Na juventude, em Coimbra, amei um homem. Mas a sociedade não permitia. Casei com sua mãe por dever." Lágrimas rolaram. "Eu te entendo, filho, mas temi por você." Miguel abraçou-o, mas o dano estava feito. Maria se sentiu traída: "Você mentiu por décadas." O casamento deles balançou. João, vendo o caos, refletiu. Ele amava a Ana, mas questionava seus preconceitos. Uma noite, discutiu com ela: "E se nosso filho for gay?" Ana, mais aberta, disse: "Amaríamos do mesmo jeito." João percebeu sua rigidez. Miguel e Luís aprofundaram o relacionamento. Mas veio a tentação. Um ex de Luís reapareceu, oferecendo estabilidade. Luís hesitou, e Miguel soube. Escolha, Luís. Luís escolheu ele, mas a dúvida plantou sementes de insegurança. Uma crise. António sofreu um infarto. No hospital, a família se reuniu. Miguel chegou com Luís. João barrou: "Ele não é família." Miguel insistiu: "Ele é parte de mim." A discussão acordou António: "Deixem-no entrar. Eu errei demais." Reconciliação tênue começou. Mas a sociedade cobrava. Vizinhos fofocavam, alunos abandonavam aulas de Miguel. Ele considerou mudar de cidade. Luís propôs: "Vamos para o Porto juntos." Miguel hesitou: deixar a família. A proposta de Luís pairava como uma nuvem. Miguel amava Lisboa, suas colinas, o Tejo reluzente. Mas o peso das julgadas era sufocante. No hospital, após o infarto de António, a família tentou se recompor. Maria cozinhava refeições silenciosas, João visitava com Ana. Miguel ia sozinho, evitando confrontos. "Pai, como está?" perguntava. António respondia fraco: "Melhor, filho. Sinto muito pelo passado." Mas as palavras não apagavam anos de silêncio. Uma tarde, João o procurou. "Desculpe, Miguel. Eu fui um idiota." Ver o pai assim me fez pensar. Eles conversaram horas. João admitiu: "Eu tinha medo de ser associado a você, de perder status." Miguel perdoou, mas advertiu: "Preconceito machuca, mano." A irmandade renasceu, frágil. Luís, porém, pressionava pela mudança. "Aqui, você sempre será o irmão gay. No Porto, podemos recomeçar." Miguel via o apelo: uma cidade mais liberal, novos amigos. Mas e a família? Ele decidiu confrontar Maria. "Mãe, eu amo um homem. Aceita ou perca-me?" Maria chorou: "Eu tento, filho." Mas a igreja, os vizinhos. Miguel rebateu: "A igreja prega amor. Os vizinhos não importam." Enquanto isso, no trabalho, uma petição circulou: pais conservadores queriam sua demissão. O diretor cedeu: "Sinto muito, Miguel." Desempregado, ele se sentiu perdido. Luís o consolou: "É uma oportunidade. Venha comigo." Mas veio a traição. Miguel descobriu mensagens de Luís com o ex: "Só conversa", justificou Luís. Miguel duvidou: "Confiança é tudo." Em meio ao caos, Pedro ligou: "Venha para o Porto. Tenho um emprego para você em uma escola progressista." Miguel aceitou uma visita. Lá, viu diversidade, casais gays passeando abertamente. Ele e Luís viajaram juntos, mas a tensão crescia. Uma briga explodiu: "Você ainda pensa no ex?", acusou Miguel.
Luís negou, mas admitiu dúvida. Eu te amo, mas isso é novo para mim também. De volta a Lisboa, António melhorava. Em uma conversa franca, ele revelou mais: seu avô me forçou a casar. Eu obedeci, mas paguei com infelicidade. Miguel viu o ciclo, gerações de repressão. Quebra isso, pai. António assentiu: eu apoio você agora. João, inspirado, organizou um jantar familiar. Ana cozinhou bacalhau. Luís foi convidado. Tensão inicial, mas conversas fluíram. Maria perguntou sobre a vida de Luís. António brincou: bem-vindo à família. Miguel sentiu esperança. Mas a sociedade atacou novamente. Um artigo no jornal Esposa, família dividida. Comentários online foram venenosos. Miguel debateu com Luís: vale a pena lutar aqui? Luís: sim, por mudança. Uma escolha crucial. Miguel recebeu a oferta de emprego no Porto. Vou sozinho, decidiu, testando Luís. Luís reagiu: não sem mim. Eles foram juntos, mas Miguel escondia ressentimento pela quase traição. No Porto, nova vida, apartamento pequeno, amigos acolhedores. Miguel ensinava música, voz livre. Mas saudades de Lisboa batiam. Chamadas com a família ajudavam. João anunciou: Ana grávida. Vai ser tio, Miguel. Porém, o passado assombrava. Luís encontrou o ex em um evento. Miguel viu eles conversando intimamente. Confrontou: acabou. Luís implorou: foi erro. Miguel partiu, coração partido. Sozinho, ele refletiu: liberdade custa relacionamentos. Ligou para Pedro: ajude-me a superar. A separação de Luís deixou Miguel vazio. No Porto, as ruas charmosas pareciam cinzentas. Ele se jogou no trabalho, compondo canções sobre perda e identidade. Uma delas viralizou em redes LGBT portuguesas. Você capturou a essência da luta, comentavam. Miguel ganhou visibilidade, mas o preço era solidão. Ligações com a família viraram âncora. Maria, volte para visitas. António, sinto sua falta, filho. João, o bebê nasce em breve. Venha. Miguel planejou uma viagem a Lisboa. No trem, memórias fluíram: o casamento, a canção, a revelação. Chegando, encontrou mudanças. António, recuperado, participava de um grupo de pais de filhos LGBT. Aprendi muito, disse. Maria tentava: ainda rezo por você, mas aceito. João e Ana preparavam o quarto do bebê. Se for gay, amaremos igual, disse João. Miguel sorriu: progresso. Mas veio o confronto. Luís apareceu na porta. Pedro me disse onde você está. Perdoe-me. Miguel hesitou. Você me machucou. Luís, eu errei, mas te amo. Eles conversaram horas. Miguel perdoou, mas com condições: transparência total. De volta ao Porto com Luís, a relação fortaleceu. Eles se envolveram em ativismo local. Miguel falou em eventos, sobre voz, família, sociedade. Uma palestra em Coimbra atraiu multidão. Lá, encontrou Tiago, o amor adolescente. Tiago, agora casado com filhos, pediu desculpas: eu era covarde. Miguel perdoou: todos éramos. A gravidez de Ana avançava. Miguel viajou para o nascimento. No hospital, segurou o sobrinho: bem-vindo, pequeno. Emoção transbordou. Mas uma discussão surgiu: batizado católico. Maria insistia. Miguel questionou: e se ele for gay? A igreja ainda discrimina. Debate acalorado. João mediou: decidiremos com amor. Sociedade portuguesa evoluía, mas devagar. Um projeto de lei sobre direitos trans gerava protestos. Miguel e Luís marcharam em Lisboa. Pedras voaram de contra manifestantes. Luís foi atingido. No hospital, Miguel velou: não te perco. Luís recuperou: valeu a pena. A experiência uniu-os mais.
Miguel compôs uma canção para o sobrinho, sobre aceitação. No batizado, cantou-a voz ecoou na igreja, sem risos. Aplausos. Antônio chorou, orgulhoso de você. Mas veio a traição final. João confessou que vazara o vídeo do casamento. Eu estava bravo com você por estragar o dia. Desculpe. Miguel ficou atordoado. Você me expôs. João, eu mudei. Perdoar ou não? Miguel escolheu perdoar, mas distanciou-se. Com Luís, planejou futuro, a adoção. Em Portugal, possível para casais gays. Sonhos cresceram. Uma crise. Pais de alunos no Porto protestaram contra Miguel. Não queremos um gay ensinando. Ele lutou, com o apoio de Luís e Pedro. Venceram. Diretor manteve-o. Reflexão. Cada escolha custava. Miguel questionava, foi certo revelar tudo. Mas via crescimento, família unida, amor verdadeiro. O protesto na escola abalou Miguel. Pais conservadores, influenciados por grupos católicos radicais, exigiam sua saída. Ele corrompe as crianças com sua agenda gay, gritavam. Miguel defendeu-se em reunião, ensino música, não ideologia. Minha vida pessoal não afeta. O diretor, progressista, apoiou, ele fica. Vitória, mas cicatrizes. Luís o confortou, Portugal muda, mas resiste. Eles decidiram casar, cerimônia simples no Porto. Convites enviados. Família veio, Antônio e Maria, hesitantes mas presentes. João e Ana, com o bebê. Pedro oficiou. Votos emocionados, apesar das tormentas, escolho você. Festa alegre, dança até amanhecer. Mas sombras pairavam. Maria confidenciou, ainda luto com isso. Miguel entendeu, gerações não mudam da noite para dia. Antônio, porém, evoluiu, você me ensinou a ser honesto. Pós-casamento, adoção, processo árduo. Entrevistas, avaliações. Sociedade questionava, dois homens podem criar uma criança. Miguel e Luís persistiram. Aprovação veio, uma menina de 5 anos, órfã. Chama-se Sofia. Alegria imensa, mas desafios, ensinar identidade, enfrentar preconceitos. João visitou com família. Crianças brincaram. Mas uma briga, João criticou, vocês expõem a Sofia a riscos. Miguel rebateu, melhor do que hipocrisia. Reconciliação veio. Miguel compôs álbum, Vozes Escondidas. Lançamento em Lisboa. Críticas positivas, drama pessoal vira arte universal. Sucesso modesto, mas impacto, jovens gays escreveram, você me inspirou a me assumir. Uma reviravolta, Tiago contatou novamente. Minha esposa sabe tudo. Estamos nos separando. Graças a você, assumi. Miguel aconselhou, seja verdadeiro. Com Sofia, vida familiar. Mas pressão, mídia pediu entrevistas. Miguel aceitou uma, falou de jornada, de custos. Perdi amigos, ganhei amor. Antônio adoeceu novamente. No leito, confessou, fui covarde. Viva por mim. Morreu em paz. Funeral uniu família. Maria, viúva, mudou-se para perto de João. Miguel visitava. Luís e Miguel enfrentaram crise, Sofia sofreu bullying na escola. Seus pais são gays. Miguel confrontou diretora, eduquem contra preconceito. Mudança de escola. Reflexão profunda, sociedade portuguesa, apesar de leis, ainda discriminava. Miguel debateu em painel, leis mudam, corações demoram. Anos passaram. Sofia cresceu forte. Miguel, aos 35, olhava para trás, escolhas, perdas, ganhos. Com Sofia na adolescência, desafios novos surgiram. Ela questionava, por que as pessoas nos olham torto? Miguel explicava, preconceito, filha. Mas amor vence. Luís complementava, somos pioneiros. Família unida, mas sociedade distava. João, agora pai de 2, evoluiu,
apoiava causas LGBT. Ana organizava eventos. Maria, idosa, aceitava, Deus ama todos. Visitas frequentes fortaleciam laços. Miguel continuou ativismo, livros, palestras. Um documentário sobre sua vida, do casamento ao presente. Impacto, debates nacionais sobre famílias diversas. Mas veio o teste final. Sofia se apaixonou por uma menina. Pai, sou lésbica. Miguel abraçou, te amo como é. Luís, orgulhosos. Mas medo, repetiria seu sofrimento. Eles a protegeram, ensinaram resiliência. Em um evento familiar, no aniversário de João, Miguel cantou novamente. Voz confiante, letras sobre aceitação. Sem risos, só aplausos. Família celebrava. Olhando para trás, Miguel via o preço, humilhações, traições, perdas. Mas ganhos, amor, liberdade, mudança. A jornada terminou em reflexão. Em uma sociedade dividida, revelar segredos vale o caos. Cada um paga um preço, mas a verdade liberta. Foi certo Miguel expor o segredo do pai, mesmo que doesse a todos, ou o silêncio teria preservado a paz familiar.